Sexta da Paixão, e nós queremos convidar você, vizinhos nossos, para estar aqui participando conosco, ouvindo a palavra de Deus, louvores, nesta tarde. Nós estamos situados ali na rua Francisco Dias Reis, número 555, na Vila Dias, ali na rua do Salão da Vila Dias. E nós estamos aqui hoje no terreno da igreja, essa igreja que será construída para atender toda a população aqui. E hoje nós estamos com esse trabalho de evangelização. Então, se você quiser nos conhecer, venha até conosco, venha participar desse culto de louvor e adoração, venha conhecer o pastor, alguns membros da igreja, que futuramente estaremos aqui louvando a Deus nessa igreja que será construída logo em breve. Então nós convidamos você, daqui a pouco nós estaremos iniciando esse trabalho maravilhoso, uma ministração sobre a morte de Jesus, e você é o nosso convidado. Temos cadeiras aqui para você se achegar, sentar, ouvir louvores, pregação, oração. Você é o nosso convidado, pode se achegar, pode tomar o seu assento, fique à vontade, que logo após nós vamos iniciar esse culto de evangelização com uma oração e louvores ao nosso Deus. Senhor, em depressão, que a tua palavra vá de encontro com a necessidade da alma de cada ouvinte nesta tarde, com a necessidade da enfermidade de cada ouvinte nesta tarde. Se há alguém desistindo da vida, se há alguém, se há famílias sendo destruídas, casamentos chegando ao fim, que a tua palavra nos alcance, que o teu poder, Senhor, venha restaurar essas vidas para a glória e louvor do teu santo nome. Nós oramos, ó Pai, e nós agradecemos. E acima disso, Senhor, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Nos purifica, nos santifica, Senhor, para que possamos ter condições de continuar adorando o teu nome e de prestar um culto ao Senhor. Esse é o nosso pedido. Nós agradecemos, ó Deus, por entregar o seu único Filho, santo, irrepreensível, e que fez uma obra extraordinária, foi perfeitamente santo em todas as obras, sem pecar, mas que mesmo sem pecado, levou sobre si os nossos pecados. Trabalho, esse culto fora das quatro paredes, Sexta-feira da Paixão, é um momento onde o país se mobiliza para se lembrar do sacrifício e do amor de Jesus Cristo por amor de nós. Eu quero mais uma vez convidá-lo, você vizinho que está aí nos ouvindo aí da sua casa, vocês que moram aqui nos prédios, são os nossos convidados para estar conosco. Nós somos a Igreja Presbiteriana do Brasil em Mojimirim. Estamos situados hoje na rua Francisco Dias Reis, número 555, na Vila Dias. Possa louvar conosco aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Essa canção, ela declara que esse lugar, o Jardim Tainá, esse terreno, é de Jesus. Como o pastor falou, em breve nós iremos aqui construir um belo templo para o louvor e a glória do Senhor. Amém? Então vamos cantar assim. Se vem o Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Para que você grave bem esse nome, que o Senhor te abençoe nesse momento. Você que tem uma Bíblia na sua casa, Lucas capítulo 23, nós vamos meditar acerca, por tema, a morte de Jesus. Nós olhando para a palavra de Deus, existe uma palavra que significa, uma palavra chamada imolar, e que significa sacrificar.
oferecerem sacrifício. E há 2000 anos atrás, numa sexta-feira como esta, Jesus Cristo foi imolado, sacrificado. Esse fato ocorreu no Monte do Calvário, chamado o Gólgota. Gólgota significa lugar da caveira, assim chamado por causa do seu formato, e nesse monte, durante 6 horas, Cristo sofreu, e chamado por causa deste lugar de sofrimento, Cristo sofreu as duras penas, mas Ele próprio, o próprio Deus encarnado, sofreu com um propósito, para nos livrar da condenação do pecado. No mesmo dia, outros 2 homens, como nós lemos no texto de Lucas 23, no mesmo dia, esses outros 2 homens estavam também no mesmo lugar, estavam na mesma hora, estavam também sendo crucificados. Vemos nesse texto é que esses 2 homens que estavam sendo crucificados também com Jesus, esses 2 homens eram ladrões. Os nomes desses 2 ladrões são mencionados na Bíblia, mas popularmente são chamados de o bom ladrão e o mau ladrão. Você talvez já conheceu algum ladrão bom? Você já se deparou com algum bom ladrão? A resposta é claro que não. É óbvio que não. Esses 2 ladrões foram condenados à morte por provavelmente terem agitado uma revolta, ou talvez roubado, ou talvez matado. Estavam ali porque mereciam. Estavam colhendo o que plantaram. Esses 2 homens eram ladrões. Segundo, os 2 homens foram condenados à morte de cruz. Os romanos eram verdadeiros mestres em torturar e trazer sofrimento aos condenados à cruz. E a morte por crucificação era o pior tipo de morte na época, reservada apenas para assassinos, traidores ou inimigos de Roma. Sim, só que no caso de Jesus, o seu sofrimento começou na noite anterior, na quinta-feira, estendendo-se então por toda a madrugada, alcançando de fato o ponto mais alto de sofrimento, e somente na manhã seguinte, ele vai ser então crucificado. Depois de tamanho sofrimento, ele vai passar por um flagelo. E esse instrumento de flagelo, que era um chicote com várias tiras de couro que tinha na ponta pedaços de ossos ou metal, usados então para castigar assassinos ou traidores. E Jesus estava nesta condição, sem ter pecado, sem ter roubado, sem ter matado. Ele estava sofrendo esse flagelo. Os judeus então limitavam por lei a 40 chibatadas para os crimes mais graves que existiam. Mas os fariseus, para evitar ultrapassar a lei, limitavam a 39 chibatadas, com esse chicote com pontas de ossos ou com pontas de metais. Mas os romanos que pegaram a Jesus, eles não tinham limitações, e por se tratar horizontal da cruz, até o lugar onde se concretizaria a execução. Chegando então no lugar chamado de Calvário ou Caveira, colocaram pregos enormes nos seus pulsos e pés. Então os soldados ergueram a cruz. A dor que Jesus estava passando era uma dor terrível.
Na cruz, a vítima tinha que apoiar todo o peso do seu corpo nos pés feridos. Tinha que se sustentar sobre os seus pés feridos. Depois de um tempo, a pessoa sentia câimbras insuportáveis. Sofrimento de Jesus. Tendo que soltar então todo o peso do seu corpo, que ficava sustentado pelos seus pulsos e pés, comprimindo então os seus pulmões, até que a pessoa ficasse sufocada, ocasionando várias e várias convulsões. Jesus está sofrendo antes da sua morte. Então o processo se repetia novamente. E em muitos casos demorava até 3 dias para a pessoa morrer nessa condição. O que estava acontecendo com Jesus naquela cruz? A sede, o calor durante o dia e o frio à noite aumentavam ainda mais o sofrimento da pessoa de Jesus Cristo. E como um golpe de misericórdia, ou quando queriam que o sentenciado morresse mais rápido, os soldados então quebravam as suas pernas, ocasionando então a morte por asfixia. Jesus está sofrendo. Os romanos então não chegaram a quebrar as pernas de Jesus, porque ele morreu antes. Mas os 2 ladrões sofreram a mesma e terrível morte juntos. Mas a grande pergunta que eu quero dizer para você, uma pelo fato que eu quero dizer, é que o profeta Isaías disse que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E aqui então se cumpre a palavra de Deus, que nenhum dos ossos de Jesus foram quebrados. Jesus morre antes. Não há necessidade de quebrar as suas pernas. Mas a pergunta que eu faço para você nesta tarde, a pergunta que eu faço a nós, o que segurou Jesus naquela cruz? Por que Jesus sofreu tanto assim, sem dizer uma sequer palavra? O que segurou Jesus naquela cruz? Pregos não seguraram um Deus verdadeiro a uma cruz de madeira. O que segurou Jesus naquela cruz foi o seu amor por mim e por você. Foi isso que segurou Jesus naquela cruz. Foi isso que fez com que Jesus suportasse toda a dor naquela cruz. Foi isso que fez com que Jesus suportasse o abandono naquela cruz. Foi isso que fez com que Jesus olhasse para a multidão e dissesse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, os 2 homens eram ladrões. Os 2 homens foram condenados à morte à cruz. Os 2 homens já tinham ouvido falar de Jesus. Os versículos 39 ao 42 nos dão então a entender que os 2 homens ouviram falar a respeito de Jesus, mas isso não significa que eles criam em quem Jesus era. Ao ouvir falar de Jesus, não significa conhecê-lo, não significa crer quem ele é. Você precisa se entregar à mensagem do Evangelho. Você precisa abraçar a mensagem do Evangelho e entender de uma vez por todas que sem Jesus não dá. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai aos céus, se não for por intermédio de Jesus Cristo. Os 2 homens já tinham ouvido falar de Jesus. Talvez enquanto eu prego aqui, você já ouviu por várias vezes. Talvez alguém já levou várias vezes na sua casa um folhetinho do Evangelho. Talvez você esteja dizendo: eu já ouvi falar desse Jesus. Mas isso não basta. Isso não te garante aos céus. As tuas obras não te garantem salvação. De você ser uma pessoa boa não garante a você que você herdará a salvação. Somente uma vida entregue a Ele, a Cristo Jesus,
é que te dará, por intermédio de Jesus, o direito, pelas obras de Cristo, de ir ao céu. Mas falando do que os dois homens ouviram falar de Jesus, eu quero falar uma rápida ilustração sobre a ilustração do equilibrista, para mostrar para você que não basta você ouvir ou saber dele. Um equilibrista muito famoso, ele anuncia num certo dia um grande desafio. Ele era conhecido por atravessar grandes abismos, andando sobre um cabo de aço, segurando-se apenas numa vara que o ajudava a manter o equilíbrio no nada. O desafio então consistia em atravessar uma enorme cachoeira, guiando um carrinho de mão. No dia do desafio, os meios de comunicações lá estavam em peso e as pessoas disputavam os melhores lugares para assistir esse grande evento. Tudo estava preparado. O cabo de aço estava esticado ao largo da queda da grande cachoeira e o carrinho estava no ponto de partida. Então, o equilibrista perguntou para os seus espectadores: quanto de vocês acreditam que eu consigo atravessar esta cachoeira, guiando este carrinho de mão? Então, muitas pessoas levantaram a mão em sinal de crédito. Muitos outros acreditavam que seria muito difícil que ele conseguisse. O famoso equilibrista então foi e voltou com seu carrinho de mão. Ele conseguiu. E ele fez outra pergunta: quantos de vocês acreditam que eu consigo atravessar novamente essa cachoeira? A resposta das mãos levantadas foi praticamente unânime. Então ele disse: e quantos de vocês acreditam que eu consigo atravessar com uma pessoa no carrinho de mão? Já foi mudando a situação. O entusiasmo era geral. E praticamente por unanimidade responderam que acreditavam que ele conseguisse tal loucura. Então, novamente, ele faz uma outra pergunta. Sendo assim, então, já que vocês estão entusiasmados e corajosos, quem de vocês gostaria de se sentar no carrinho que eu vou atravessar? Preste bem atenção nisso. O público então se silenciou completamente. E nenhuma mão se levantou. Então ele disse: nenhum de vocês crê que eu consiga atravessar com algum de vocês essa corda de aço? Todos ficaram calados, ninguém quis. Moral da história: essa é a diferença entre acreditar e crer. Você pode estar me ouvindo? Crer é fechar os olhos e se entregar nos braços de Jesus. Essa é a diferença. O povo que estava ouvindo esse famoso equilibrista, enquanto ele estava levando esse carrinho no cabo de aço, com o carrinho de mão vazio, estava tudo certo, eles acreditavam nessa façanha. Mas quando o equilibrista convidou alguém para se sentar no carrinho e atravessar esse cordão de aço, ninguém creu. Talvez seja essa a tua condição nessa tarde. É diferente de você acreditar e crer. Enquanto você acredita, a sua vida continuará a mesma. Enquanto você acredita, você não garante para você céu. Enquanto você acredita, nada mudará. Mas o que mudará na sua vida é quando você crer de todo o teu coração e com a tua boca confessar que somente Jesus Cristo é o Senhor. Então você será salvo ao céu. Quarto ponto: os dois homens se separaram. Os dois homens estavam crucificados com Cristo. Os dois ouviram falar de Jesus, mas só um creu. Um só. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando eu disse que esta igreja não veio para te prometer nada, mas ela veio para te apresentar a Jesus Cristo, Jesus também não ofereceu nada para o ladrão da cruz. Jesus não ofereceu livrar o ladrão da cruz daquela cruz, não. Jesus também não prometeu diminuir a dor daquele ladrão, não. Jesus não prometeu acabar com os problemas daquele ladrão da cruz, não. Jesus não ofereceu
se você que me ouve, se você já crê em Cristo, você precisa decidir entre entregar o controle da sua vida a Ele a partir desse dia, ou continuar você mesmo dirigindo a sua própria vida. Hoje é o dia de você tomar essa decisão. Você quer que Cristo dirija a sua vida? Para concluir, por que nós estamos aqui nesta tarde pregando na festa da paixão? Porque nós estamos cumprindo o que é da natureza de Deus: buscar e salvar o pecador perdido. É por isso que os crentes saem às ruas para pregar o Evangelho. Buscar você, meu querido irmão, minha querida irmã, você pai, mãe, filho. Jesus ama a tua vida. E Ele não está feliz com a vida que você vai levando, mas Ele tem uma nova realidade de vida. Ele não está te prometendo riquezas, poderes, posses, não. Ele está te prometendo a maior riqueza que o pecador pode receber na vida: a vida eterna. Morar com Ele por toda a eternidade. É da natureza de Deus, então, buscar você, pecador perdido. Mas o que a morte de Cristo tem a ver comigo? Talvez você pergunte. O que a morte tem a ver comigo? O que o sacrifício, o sofrimento de Jesus, que o pastor Cristo está pregando, o que tem a ver comigo? Eu vou te responder. A pergunta é simples. É que fui eu, fomos nós, foram os nossos pecados os responsáveis diretos pela morte de Jesus. É por isso, é isso que tem a ver a palavra conosco. A morte de Cristo, então, é o fato mais importante do cristianismo, porque dela depende a certeza do perdão de nossos pecados e a vida eterna. No Monte do Calvário, Cristo então foi imolado, sacrificado, por amor a mim, por amor a você, para nos dar vida e vida eterna. A epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, olha o que diz o texto: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É a palavra de Deus. Que você nesta tarde entenda isso. Entenda que você ainda tem uma chance, mais um respirar de vida, e Ele pode transformar a sua vida. Esse pastor que vos fala já viveu a vida das drogas, do tráfico. Esse pastor que vos fala quase morreu nas drogas há mais de 20 anos atrás. Mas um dia Jesus me encontrou na beira do caminho e fez uma grande obra. E tem trazido toda a minha família para a casa de Deus. Mudou a minha história. Mudou a história do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E Ele pode mudar a tua história. A morte de Jesus, ela é por demais significativa para nós, porque é através da morte dele, do sofrimento. Ele mesmo quis, Ele disse: eu mesmo dou a minha vida e ninguém a tira de mim. Eu mesmo a dou para depois reavê-la. Que você nesta tarde seja mais um convidado. Eu quero convidar você. Nós estamos ali por enquanto, situado na rua Francisco Dias Reis, número 555, na Vila Dias, na rua do Salão da Vila Dias, ou da Pizzaria Recanto. Nós temos o trabalho ali. Domingo teremos um culto da ressurreição às 7 da manhã, culto da ressurreição, e depois teremos um café maravilhoso. Você é o nosso convidado para estar conosco. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você, pela sua família. A igreja quer te abraçar. E logo à noite, às 19 horas, temos um culto de Páscoa,
onde nós estaremos celebrando a vida, a ressurreição, Cristo entre nós. Você é o nosso convidado. Teremos um momento da Santa Ceia. Eu quero convidar você para te dar um abraço, para orar com você, para louvar a Deus com você. Você é o nosso convidado. E brevemente, as paredes desta igreja estarão sendo erguidas. E você pode estar aqui visitando a obra, conhecendo os trabalhadores que são servos do Senhor. Você pode estar vindo aqui até deixar o seu nome para pedido de oração. Para uma visita, o pastor vai até a sua casa. Vocês serão nossos convidados para estar cultuando conosco. Uma igreja compromissada com a verdade do Evangelho, compromissada com famílias, compromissadas com a seriedade da vida cristã. Você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesta noite, enquanto o grupo já se prepara para louvar a Deus. Eu quero orar com você que está aí na sua casa. Eu quero louvar o Senhor enquanto você está aí me ouvindo. Eu quero orar pela sua vida. Talvez, se você nesta tarde ouviu essa mensagem e quer tomar uma decisão, eu quero que Jesus guie a minha vida, faça isso agora, esse é o momento. Talvez você não está aqui, mas você tem a oportunidade agora de fazer isso, aí onde você está. Você pode dobrar o seu joelho onde você está, você pode orar onde você está. Ore comigo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, amado Deus, nós acabamos, Senhor, de expor, ó Pai, todo o teu sofrimento, toda a injustiça, Senhor, que fizeram com teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Pai querido, mas tudo isso não aplacou a obra e a decisão tomada na eternidade de salvar nós, pobres pecadores. É verdade que o Senhor morreu sim no dia de hoje, está sepultado, mas é verdade que a tua palavra nos diz que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou trazendo vida, e todos aqueles que, ouvindo a mensagem da morte, da crucificação e da ressurreição de Cristo Jesus, que tomarem uma decisão de não só acreditarem nesta tarde, mas de crerem na palavra do Evangelho, a tua palavra diz que serão salvos porque o Senhor morreu de uma vez por todas. Então todos aqueles que se rendem à pregação do Evangelho e creem nesta mensagem serão salvos de uma vez por todas. Ó Pai, receba este ouvinte agora, receba esta ouvinte agora, todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu não sei em qual condição e estado que eles se encontram nesta tarde, mas Senhor, eles ouviram a mensagem. A porta está aberta, a oportunidade está aí. Ó Pai querido, receba a cada um desses que ouviram, cure a cada um desses que ouviram, tire da depressão a cada um desses que ouviram, e que eles tenham, ó Pai querido, a tua força, a tua graça, para procurar a igreja, ó Pai querido, para estar ali louvando, para estar vivendo para o Senhor. Pai, nós te agradecemos nesta tarde, nós te louvamos nesta tarde por privilégio. Senhor, o Senhor parou os céus, não veio chuva, para que pudéssemos fazer este trabalho, levar a mensagem do Evangelho. Nós te agradecemos pela uma parte da igreja aqui presente, Senhor, em oração, louvando, ó Pai querido, para a glória do teu nome. Ó Pai amado, nós te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O grupo de louvor estará aqui fechando com louvores. Logo após, Diácono Everaldo estará encerrando com mais uma oração. Meus amados irmãos, meus queridos ouvintes, com certeza, hoje nós, essa tarde, acabamos de ouvir a voz do Senhor. Certamente Deus falou tremendamente ao seu coração, e eu queria convidar você, junto conosco, de onde você estiver, a cantar conosco essa canção. Canção essa, certamente da vida daquele homem que estava condenado naquela cruz, e ele viu ali a esperança da sua salvação. Nosso cântico número 334, se você quiser nos acompanhar.
muito conhecido chamado Convenção. Amém? Vamos cantar esse cântico com uma oração ao Senhor. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas na glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi o meu coração conhecer